Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Roberto, aos 17 anos, era o típico jovem herdeiro de uma fortuna. Criado em um ambiente de luxo, ele nunca imaginou que seu coração seria conquistado por Lara, uma garota de 15 anos, de família humilde, mas com uma alma radiante e um sorriso capaz de iluminar qualquer lugar. Eles se conheceram em uma feira da cidade. O que começou com um encontro casual se transformou em uma amizade que logo floresceu em um namoro cheio de intensidade e descobertas juvenis. Para Roberto, Lara representava um mundo novo, genuíno e cheio de simplicidade. Nos 2 anos que se seguiram, eles se tornaram inseparáveis. Passeios pelo parque, tardes de conversa sobre sonhos e um amor que parecia indestrutível marcaram o relacionamento. Roberto a apresentava como sua namorada com orgulho, desafiando discretamente a desaprovação de sua mãe, Cleide. Lara, apesar de sua timidez inicial, era apaixonada por Roberto e o apoiava em tudo, inclusive nos momentos de pressão por ser o herdeiro de uma fortuna. No entanto, as diferenças sociais começavam a pesar, e Cleide via em Lara uma ameaça ao futuro perfeito que ela planejava para o filho. Por trás de gestos educados, Cleide já tramava maneiras de separar o casal. Cleide, uma mulher implacável e obcecada pelo status, sempre enxergou Lara como uma oportunista. Ela não suportava a ideia de que o único filho estivesse envolvido com alguém de origem humilde, especialmente uma garota que, segundo ela, não tinha nada a oferecer. Usando de palavras sutis, mas cortantes, Cleide manipulava Roberto, insinuando que Lara estava interessada apenas na fortuna da família. Roberto, jovem e inexperiente, lutava para defender o amor deles, mas a figura materna era uma presença constante e opressora, tornando difícil para ele não se deixar influenciar. As investidas de Cleide eram cada vez mais implacáveis. Ela começava a controlar os encontros do casal, inventava compromissos para Roberto e até criava mentiras sobre Lara para minar a confiança do filho. Certa vez, insinuou que tinha ouvido rumores de que Lara andava falando sobre a riqueza da família, o que nunca aconteceu. Aos poucos, Roberto começou a sentir o peso das insinuações, e dúvidas começaram a surgir. Ele amava Lara profundamente, mas Cleide plantava sementes de desconfiança que germinavam em momentos de fraqueza. A sombra da separação já se aproximava, mesmo que eles ainda não soubessem. Sob constante pressão de Cleide, Roberto começou a duvidar dos sentimentos de Lara. As palavras venenosas de sua mãe, sempre repletas de insinuações sobre interesse e oportunismo, ecoavam em sua mente. Em um dia chuvoso, enquanto Lara esperava por ele no parque onde sempre se encontravam, Roberto chegou com um semblante pesado. Ele hesitou, mas acabou dizendo que não poderiam continuar juntos, afirmando que suas vidas eram muito diferentes. Lara ficou em choque, sem entender como o amor que eles construíram podia ser colocado em dúvida. Mesmo depois de ir embora, Roberto não conseguia parar de pensar no olhar devastado de Lara. Ele sabia que ainda amava, mas a ideia de desobedecer sua mãe o deixava confuso e culpado. Lara, por outro lado, voltou para casa destruída, chorando sem parar, se sentindo traída e humilhada. Ela não tentou procurar ele novamente, acreditando que, se ele não lutava por eles, era porque realmente não a amava. A separação deixou marcas profundas em ambos, mas o peso maior recaía sobre Lara, que mal sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma drástica. Meses após o término, Lara começou a se sentir diferente. Náuseas, tonturas e cansaço fizeram procurar um médico, e foi então que veio a grande notícia: ela estava grávida. O choque foi imenso. Aos 17 anos, sem o apoio de Roberto ou de sua família, Lara se sentiu perdida e sem saber como lidar com aquela responsabilidade. Ela pensou em contar a Roberto, mas a figura de Cleide a assombrava, e o medo de ser acusada de usar a gravidez como uma arma a fez decidir pelo silêncio. Mesmo diante de tanta incerteza, Lara encontrou força dentro de si. Decidiu que criaria aquele bebê sozinha, sem depender de ninguém. Dias depois, veio uma nova revelação. Ela não esperava apenas um, mas 2 bebês. A notícia de que seriam gêmeos a deixou ainda mais assustada, mas também determinada a dar tudo de si para que aquelas crianças tivessem um futuro digno. Enquanto Roberto seguia sua vida acreditando que havia deixado o passado para trás,
Lara começava sua jornada solitária, marcada por coragem e sacrifício. Lara enfrentou sua gravidez com uma força que nem sabia possuir. Sem o apoio de Roberto ou de sua família, ela precisou abandonar os estudos e trabalhar em empregos simples para se sustentar. Cada dia era uma batalha, mas a ideia de criar Juan e Pedro a dava coragem para seguir em frente. Mesmo lidando com os olhares de julgamento e as dificuldades financeiras, ela encontrava conforto ao sentir os movimentos dos bebês em sua barriga. Para ela, aqueles 2 pequenos corações eram tudo o que importava. Quando os gêmeos nasceram, a vida de Lara mudou completamente. As noites em claro, as contas acumuladas e o peso da responsabilidade eram esmagadores, mas ela nunca se permitiu desistir. Aos poucos, transformou as dificuldades em combustível para sua determinação. Lara criou um pequeno negócio de costura, o que lhe permitia cuidar dos filhos enquanto trabalhava. Cada sorriso de Juan e Pedro era prova de que seu sacrifício valia a pena. Enquanto isso, Roberto vivia sua vida sem a menor ideia de que tinha 2 filhos crescendo longe dele. Depois de anos dedicados exclusivamente aos filhos, Lara já havia aprendido a viver sem olhar para o passado. Até que, um dia, algo inesperado chegou à sua porta, um convite de casamento. O nome na capa era inconfundível, Roberto. O choque foi imediato, pois ela não entendia por que ele a convidaria depois de tanto tempo. Mal sabia ela que Cleide quem enviou o convite, com a intenção de fazer Lara sofrer. A presença do nome da noiva, Susana, uma mulher rica e muito conhecida na cidade, só tornava tudo ainda mais confuso. Lara pensou em ignorar o convite e seguir com sua vida. Mas a curiosidade e uma leve inquietação começaram a tomar conta dela. Foi então que sua melhor amiga, que sabia de toda a história, insistiu para que ela fosse. Segundo a amiga, aquele era o momento ideal para Lara contar a verdade sobre os gêmeos. Ainda assim, Lara hesitava. Não queria transformar o casamento de Roberto em um escândalo, muito menos ser alvo de novos julgamentos. Ela decidiu ir, mas com a intenção de apenas parabenizar ele e manter o passado em silêncio. Lara passou dias olhando para o convite de casamento, dividida entre o passado e o presente. Inicialmente, decidiu não ir. Afinal, qual seria o propósito de revisitar uma ferida que ela lutou tanto para cicatrizar? No entanto, sua melhor amiga, Marta, que conhecia toda a história, insistiu. Você não pode continuar escondendo essa verdade, Lara. Seus filhos merecem isso, e Roberto também. Mesmo relutante, Lara começou a considerar a ideia. Após muitas noites em claro, Lara tomou sua decisão. Não queria causar confusão nem drama, mas sentiu que deveria ir, ao menos para parabenizar Roberto e seguir em frente de vez. No entanto, ela não contou a ninguém que levaria Juan e Pedro. Embora não planejasse revelar a verdade sobre a paternidade, Lara sabia que a presença dos meninos poderia levantar dúvidas. Mesmo assim, preferiu acreditar que sua passagem pelo casamento seria discreta. No dia do casamento, Lara chegou com os filhos. Juan e Pedro, agora com 10 anos, exibiam sorrisos inocentes, mas seus traços marcantes não passavam despercebidos. Assim que entraram no salão luxuosamente decorado, os olhares se voltaram para eles. As pessoas murmuravam, confusas com a semelhança dos meninos com Roberto. O silêncio inicial logo deu lugar a comentários e perguntas sussurradas entre os convidados. Lara, tranquila e serena, caminhou pelo salão sem dar atenção ao burburinho. Ela cumprimentava educadamente algumas pessoas enquanto Juan e Pedro admiravam a grandiosidade do lugar. Por trás dos olhares curiosos, Cleide observava cada movimento, surpresa e irritada ao ver Lara ali. O plano de humilhar a ex-namorada do filho começava a sair do controle. A presença dos gêmeos, tão parecidos com Roberto, já estava transformando o casamento em algo muito diferente do que Cleide havia planejado. Minutos antes da cerimônia começar, Roberto avistou Lara no meio dos convidados. Por um instante, tudo ao seu redor pareceu desaparecer. Seu coração disparou, e memórias dos momentos que viveram juntos inundaram sua mente. Ele não conseguia acreditar que ela estava ali, tão elegante e serena, como se o tempo tivesse apenas reforçado sua beleza. Aquela visão fez perceber algo que ele tentou negar por anos.
ele nunca havia realmente esquecido Lara. Roberto desviou o olhar para tentar retomar o foco na cerimônia, mas não conseguiu. Algo na presença dela o puxava de volta, como se fosse impossível ignorar ela. Sua mente estava cheia de perguntas, mas ele se sentiu paralisado, incapaz de tomar uma atitude naquele momento. O reencontro com Lara já estava mexendo com ele de um jeito que ele jamais imaginaria, e o destino estava prestes a jogar uma nova surpresa em seu caminho. Incapaz de se conter, Roberto decidiu atravessar o salão. Cada passo parecia carregar o peso de anos de distância e arrependimento. Ao se aproximar de Lara, seu olhar pousou nos dois meninos que estavam ao lado dela. A semelhança com ele era inegável, e Roberto sentiu um aperto no peito ao encarar aqueles rostos tão familiares. Lara, quem são eles? Ele perguntou, com a voz trêmula e cheia de emoção. Lara sabia que aquele momento era inevitável, mas não esperava que fosse tão difícil. Respirando fundo, ela respondeu: eles são Juan e Pedro, Roberto. Seus filhos. O impacto das palavras de Lara foi devastador. Roberto ficou sem reação, incapaz de processar completamente o que acabará de ouvir. Tudo o que ele acreditava sobre o passado foi desmontado em segundos, e uma mistura de amor, choque e arrependimento tomou conta dele. A cerimônia que estava prestes a começar já não tinha mais importância. Sua vida acaba de mudar para sempre. Roberto ficou paralisado, tentando assimilar a bomba que acabará de cair sobre ele. Descobrir que era pai de 2 meninos momentos antes de seu casamento o deixou em completo caos emocional. Ele sentia alegria ao olhar para Juan e Pedro, mas também uma culpa imensa por ter estado ausente de suas vidas. Além disso, o amor adormecido por Lara parecia ter despertado com uma intensidade avassaladora. Ele começou a questionar como poderia seguir com a cerimônia enquanto seu coração e mente estavam tão abalados. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto Roberto encarava os convidados murmurando Susana, ainda longe do salão, sem saber o que estava acontecendo. Ele se perguntava como tinha chegado a esse ponto, prestes a casar com uma mulher que não amava, enquanto o amor de sua vida e seus filhos estavam bem ali. O dilema interno crescia, e Roberto sentiu que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. O peso da revelação havia mudado tudo. Antes que Susana entrasse no salão, Roberto tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com passos firmes, ele voltou ao altar e pediu um microfone. Eu preciso dizer algo antes que continuemos, ele começou, sua voz tremendo. Com todos os olhares fixos nele, Roberto explicou a situação, revelando que acabou de descobrir ser pai e que não podia continuar com o casamento naquele momento. Seria injusto com Susana e comigo mesmo, ele concluiu, enquanto os murmúrios dos convidados tomavam conta do salão. Susana entrou no salão no meio da declaração de Roberto. Ao perceber o que estava acontecendo, sua expressão mudou de surpresa para raiva e indignação. Ela o confrontou ali mesmo, exigindo uma explicação, mas Roberto manteve sua posição. Ele sabia que precisava lidar com o que realmente importava, a verdade sobre seus filhos e os sentimentos por Lara. Apesar do constrangimento e do tumulto, ele sentiu um peso sair de seus ombros. Ele sabia que aquele era apenas o início de uma longa jornada para consertar os erros do passado. Assim que Cleide soube da revelação no casamento, sua raiva explodiu. Ela não apenas culpou Lara, mas também acusou Roberto de estar sendo manipulado. Isso é impossível. Ela está mentindo, só quer tirar proveito da sua fortuna, bradou, enquanto os convidados tentavam entender o que estava acontecendo. Cleide exigiu um teste de DNA para provar que os meninos eram realmente filhos de Roberto. Sua expressão de fúria e descrença era uma tentativa desesperada de manter o controle sobre a situação. Para Lara, a reação de Cleide não foi uma surpresa, mas a intensidade da hostilidade ainda a abalou. Juan e Pedro, sem entender completamente o que estava acontecendo, se esconderam atrás da mãe. Roberto, por outro lado, se sentiu dividido entre a raiva por Cleide duvidar de Lara e a culpa por ter permitido que sua mãe controlasse tanto sua vida no passado. Ele prometeu que resolveria tudo de forma justa e pediu a Lara que concordasse com o exame, não por desconfiança, mas para encerrar qualquer dúvida de uma vez por todas. Dias depois, Lara levou os meninos para fazer o teste de DNA, acompanhada por Roberto.
O momento era tenso, mas Lara permaneceu tranquila, confiante na verdade. Juan e Pedro, curiosos, perguntaram por que estavam ali, e Lara respondeu com suavidade, para esclarecer algumas coisas importantes. Quando o resultado finalmente saiu, não havia margem para dúvida. Roberto era o pai. A verdade estava oficialmente confirmada, e Cleide, confrontada com os documentos, ficou sem palavras. Roberto sentiu uma mistura de alívio e vergonha ao olhar para os resultados. Ele não precisava da prova para saber que os meninos eram seus filhos, mas ter isso em mãos era como encerrar um ciclo de incertezas. Cleide, por outro lado, ficou visivelmente desconcertada, sem saber como reagir. Eu só estava tentando proteger você, ela murmurou, mas Roberto não aceitou. Ele percebeu que era hora de colocar limites claros em sua relação com a mãe e focar no que realmente importava, Lara e os filhos. Após o teste de DNA, Roberto procurou Lara para uma conversa franca. Ele precisava entender por que ela nunca havia contado sobre os gêmeos. Em um encontro cheio de tensão, Lara explicou seu motivo. Eu sabia como sua mãe reagiria. Tive medo que ela fizesse da vida dos meus filhos um inferno, e eu não podia permitir isso. A dor em sua voz era evidente, e Roberto começou a perceber o quanto ela havia sofrido sozinha. Ele ouviu em silêncio, tentando processar tudo. Roberto, embora abalado, também expressou sua frustração. Eu tinha o direito de saber, Lara. Eu perdi anos ao lado deles. Lara respondeu com firmeza, mas sem rancor, e eu perdi muito também. Fiz o que achei melhor para proteger meus filhos. Apesar das palavras duras, a conversa foi um passo importante para ambos. Roberto finalmente compreendeu o sacrifício que Lara havia feito, e Lara viu que ele estava sinceramente arrependido. O confronto abriu caminho para uma reaproximação. Roberto sabia que, para seguir em frente, precisava resolver a situação com Susana. Ele a encontrou em sua casa para uma conversa definitiva. Roberto foi direto, explicando que não podia continuar o relacionamento. Eu ainda amo Lara, e agora tenho uma responsabilidade com meus filhos, ele admitiu, com honestidade. Susana ficou furiosa, acusando ele de humilhar ela publicamente, mas ele permaneceu firme. Sabia que seria injusto seguir com um relacionamento sem amor verdadeiro. O término do noivado foi amplamente comentado na cidade, mas Roberto não se importava com os rumores. Para ele, era um alívio ter encerrado um capítulo que nunca deveria ter começado. Agora, seu foco era reconstruir os laços com Lara e os filhos. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava tomando decisões baseadas no que realmente importava, e não no que os outros esperavam dele. Esse era o início de uma nova fase, onde ele poderia finalmente ser o pai e o homem que sempre quis ser. Roberto começou a se reaproximar de Lara, determinada a reconquistar sua confiança e criar um laço genuíno com os filhos. Ele começou com pequenos gestos, visitas frequentes, conversas honestas e participando das rotinas de Juan e Pedro. Os meninos, embora inicialmente tímidos, rapidamente se encantaram com o pai, especialmente quando ele compartilhava histórias de sua própria infância. Para Lara, ver Roberto se esforçando para ser parte da vida dos filhos reacendeu sentimentos que ela havia enterrado. No entanto, ela ainda mantinha certa cautela. Com o tempo, a barreira de desconfiança começou a ruir. Roberto mostrou que estava verdadeiramente arrependido e disposto a construir um futuro ao lado de Lara e dos meninos. Eles passaram a compartilhar momentos em família, redescobrindo a conexão que os uniu no passado. Aos poucos, o amor entre eles ressurgia, mais maduro e mais forte, agora com a responsabilidade de criar Juan e Pedro juntos. Lara, embora ainda ferida pelo passado, começou a acreditar que uma segunda chance poderia ser possível. Enquanto Roberto e Lara se aproximavam, Cleide permanecia irredutível. Ela via no relacionamento uma ameaça à imagem perfeita que sempre quis para o filho. Cleide tentava manipular Roberto, usando argumentos sobre status e como Lara não era adequada para ele. Mas Roberto, finalmente livre da influência da mãe, a enfrentou pela primeira vez. Lara é a mãe dos meus filhos, e eu a amo. Não vou permitir que você atrapalhe nossa família, ele disse, com firmeza. Cleide, frustrada por perder o controle,
tentou se aproximar de Juan e Pedro, mas os meninos, protegidos pela mãe, mantiveram certa distância. Eles sentiam a tensão no ar e não se sentiam confortáveis ao lado da avó. Roberto percebeu que a resistência de Cleide poderia ser um problema constante, mas ele estava decidido a priorizar sua nova família. Pela primeira vez, Roberto estava construindo sua própria vida, longe das imposições de sua mãe, e Lara sentiu que finalmente poderia confiar nele de verdade. Diante da constante interferência de Cleide, Roberto e Lara decidiram que a melhor solução seria começar de novo em outro lugar. Após uma longa conversa, eles concordaram em se mudar para uma cidade tranquila, longe dos olhares críticos e das influências negativas. A decisão foi difícil, especialmente para Roberto, que teve que abandonar os negócios da família para priorizar sua nova vida. No entanto, ele sabia que essa mudança era essencial para garantir a paz e o bem-estar de sua família. A nova cidade trouxe um recomeço para todos. Roberto encontrou um trabalho mais simples, mas que lhe dava tempo para estar com Lara e os meninos. Lara, por sua vez, continuou com sua pequena confecção, agora com o apoio incondicional de Roberto. Eles passaram a viver como uma família comum, aproveitando cada momento juntos. Juan e Pedro, finalmente sentindo a presença de ambos os pais, floresceram em um ambiente cheio de amor e harmonia. A distância de Cleide trouxe a paz que eles tanto precisavam. 6 meses após a mudança, Roberto e Lara decidiram oficializar a união. Em uma cerimônia simples e íntima, apenas com amigos próximos e os filhos, eles trocaram votos cheios de emoção e significado. Para Roberto, aquele momento era a realização de um sonho que ele nem sabia que ainda tinha. Para Lara, era a confirmação de que o amor verdadeiro, embora enfrentando grandes provações, sempre encontra uma forma de prevalecer. Agora casados, Roberto e Lara viviam uma vida cheia de simplicidade e felicidade. Cleide, mesmo relutante, começou a aceitar a nova realidade, percebendo que o amor da família era mais importante do que status ou aparências. Juan e Pedro cresceram cercados de exemplos de superação e união, e Roberto se tornou o pai presente e amoroso que sempre quis ser. Depois de tantos obstáculos, eles finalmente encontraram a felicidade que tanto mereciam, mostrando que o amor e a coragem podem transformar até as histórias mais difíceis. Gostou da história? Deixe nos comentários o que achou. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!